Era uma vez, numa tarde em que o céu parecia explodir em cores mágicas e o ar estava carregado com o gostinho de aventura, uma menina de capa vermelha que não era exatamente igual a Chapeuzinho que a gente já conhece. Seu nome era Lila, e sua capa, embora vermelha como a paixão que ela sentia pelas histórias, guardava um segredo especial. Ela era encantada e permitia que Lila visse mundos invisíveis aos olhos dos adultos. Essa descoberta aconteceu numa manhã em que, sem aviso, os animais da floresta começaram a correr em desordem e a terra tremeu como se estivesse contando um conto de fadas misterioso. Naquele instante, enquanto brincava perto de seu vilarejo, Lila viu um brilho cintilante que dançava entre as árvores. Curiosa e um pouco assustada, ela seguiu o brilho, sem pensar duas vezes. Foi assim que, num piscar de olhos, ela adentrou o Bosque dos Sonhos, um lugar onde a magia se escondia em cada folha e cada pedra, e onde segredos antigos esperavam para serem desvendados. Eu te garanto, se você estivesse ali, teria sentido a mesma mistura de excitação e medo que borei naquele dia. O bosque não era assustador de um jeito ruim, mas sim de um jeito legal, como se cada som, cada sombria sombra, estivesse te convidando para uma incrível aventura. Enquanto caminhava pela trilha de pétalas douradas, Lila encontrou criaturas surpreendentes. Uma família de coelhos que falava através de olhares e sorrisos, um esquilo que fazia acrobacias no ar e parecia estar encantado com seu próprio talento, e borboletas que flutuavam como se pintassem o céu com cores impossíveis. Em cada canto daquele lugar fantástico, havia magia e mistério. A menina descobriu que o bosque era governado por uma bruxa bondosa, conhecida como Miraluna, que usava seu poder para preservar a harmonia dos reinos mágicos. Diferente das histórias que os adultos contam, esta bruxa não era assustadora. Ela tinha um riso contagiante e feitiços de alegria, e espalhava sementes de esperança por onde passava. Porém, algo sinistro se aproximava, e mesmo a doce Miraluna estava apreensiva. Um antigo mal, há muito tempo selado, começava a despertar. Enquanto Lila avançava, contando cada detalhe para seus amigos imaginários, que na verdade eram aliados reais daquele mundo encantado, percebeu que sua aventura não seria como as outras. Ela se viu envolvida numa trama de desafios e enigmas, onde cada passo a levava mais fundo num mistério que misturava a realidade das histórias infantis com a fantasia mais surpreendente. Lila encontrou um livro antigo, cujas letras brilhavam como estrelinhas, e que contava a lenda do Coração da Floresta. Diziam que este coração era uma pedra preciosa que pulsava com o ritmo da própria natureza e que, se despertasse, poderia trazer tanto o equilíbrio quanto a destruição para o bosque. Essa lenda fazia os animais tremelicarem de ansiedade, e até os galhos das árvores pareciam sussurrar segredos ao vento. A menina, com aquele olhar curioso e cheio de coragem que só as crianças têm, decidiu que encontraria esse coração para salvar aquele mundo encantado. Ao caminhar pela trilha, Lila passou por um riacho de águas cristalinas, onde as pedras formavam desenhos misteriosos, como se narrassem uma canção ancestral. Ela se sentou à beira do rio, mergulhando os pés na água gelada, enquanto deixava a imaginação voar. Sentia que cada pedacinho daquele lugar lhe contava uma história, que ecoava como uma memória distante de tempos mágicos. No meio de sua jornada, Lila encontrou um imenso mural de videiras que formavam um labirinto natural. Dentro daquele labirinto, os caminhos se cruzavam, formavam curvas e se abriam para clareiras secretas. Enquanto explorava, a menina foi seguida por um simpático filhote de lobo, que não demonstrava a intenção de machucá-la, pelo contrário, ele parecia querer protegê-la. O animal, de olhos gentis e postura calma, se aproximou e passou a caminhar a seu lado, como se tivesse sido enviado por Miraluna para ser seu guardião. Juntos, eles passaram por trilhas ocultas e atravessaram passagens onde a luz brincava com as sombras, como se os sorrisos das fadas iluminassem cada centímetro do caminho. E foi assim que Lila descobriu que, por trás de cada canto, existia um enigma para ser resolvido. Ela ouviu o sussurro dos ventos, que lhe contava de uma antiga maldição lançada séculos atrás por uma feiticeira invejosa. Essa feiticeira, que há muito fora esquecida, queria roubar a beleza da natureza para sempre, transformando o bosque em um lugar de trevas sem fim. Mas não era só essa história que rondava naquele ambiente encantado, havia também a lenda das Pedras da Vida, 7 gemas espalhadas pelo bosque, que, quando unidas, poderiam fortalecer o coração da floresta. Lila, com os olhos brilhando de determinação,
decidiu que encontraria as pedras para restaurar o equilíbrio e impedir que a maldição se concretizasse. Cada pedra representava uma virtude: coragem, compaixão, sabedoria, amizade, humildade, criatividade e amor. Em cada etapa da sua aventura, ela aprendeu e vivenciou essas qualidades, descobrindo nelas a força para enfrentar os desafios que surgiam como testes de coração e espírito. Enquanto avançava por planícies encantadas e colinas cobertas de flores que cantavam em silêncio, Lila passou por situações surpreendentes. Em uma clareira, por exemplo, teve que ajudar uma árvore que chorava por ter se perdido dos seus pedaços, até que a natureza se reconciliou e a árvore voltou a brilhar com sua antiga exuberância. Em outro momento, ela encontrou um lago onde a água se transformava em espelhos, refletindo os segredos mais profundos de quem se aventurasse por suas margens. Ali, Lila viu não apenas seu próprio reflexo, mas também vislumbres dos corações de todos os que viviam no bosque. Esse lago, segundo a lenda, era um dos guardiões das pedras da vida, testando a pureza de espírito daqueles que desejavam tocá-lo. Ao relatar cada detalhe para os amigos que encontrava pelo caminho, os coelhos, o filhote de lobo e até as borboletas dançantes, Lila falava com a confiança de quem já viveu um mundo mágico, transmitindo a sensação de que a aventura era algo real e cheio de significado. Cada passo parecia estar imbuído com a energia das histórias que ela amava e contava com tanto entusiasmo. Mas o momento mais surpreendente ainda estava por vir. Depois de enfrentar desafios e resolver enigmas que pareciam tirados de um sonho, Lila finalmente chegou à gruta escondida no coração do bosque. Essa gruta era iluminada por cristais que pulsavam suavemente, como se tivessem vida. No centro daquele santuário natural, jaziam as 7 pedras da vida, organizadas de forma circular num altar natural esculpido na rocha. O ambiente era tão perfeito quanto misterioso, e a menina sentiu, no fundo de seu coração, que algo extraordinário estava para acontecer. Enquanto recolhia cada pedra com delicadeza, observando suas cores vibrantes e sentindo seu calor reconfortante, Lila começou a recitar uma canção antiga que havia aprendido com seus avós. Ela não sabia, mas aquelas palavras tinham o poder de despertar o verdadeiro coração da floresta, um artefato mágico que mantinha a harmonia entre o mundo humano e o reino encantado. No instante em que a última pedra foi posicionada com exatidão, um brilho intenso inundou a gruta. A magia do momento tomou conta de tudo ao redor, e a natureza inteira pareceu suspirar em uníssono. Foi nesse ponto que, de repente, um ruído ensurdecedor quebrou a calmaria. Um som acolhedor e ao mesmo tempo estranho, como se uma sinfonia ancestral escapasse das profundezas da terra, ecoou pelo bosque. Lila, ainda com os olhos arregalados, se virou para ver algo que jamais imaginaria: aquela que todos pensavam ser a terrível feiticeira havia aparecido. Mas, ao contrário do que as lendas diziam, ela não estava ali para lançar feitiços sombrios ou espalhar o medo. Em vez disso, a feiticeira, de vestes cintilantes e olhar triste, revelou a verdade chocante: ela era a protetora esquecida do bosque. Com lágrimas nos olhos, a feiticeira explicou que, por eras, ela fora mal interpretada e sua missão havia sido distorcida com o tempo. Seu encanto não era de malefícios, mas sim de proteger o equilíbrio natural, garantindo que a magia nunca se perdesse com os corações endurecidos dos adultos. Por isso, ela havia sido exilada para as sombras, e somente um coração puro e corajoso, como o de Lila, poderia libertá-la e restaurar a verdadeira essência do bosque. Neste momento de reviravolta, a aventura de Lila ganhou um novo significado. Ao unir as pedras da vida e despertar o coração da floresta, ela não só havia salvado o lugar encantado, mas também havia curado uma ferida antiga, dando à feiticeira uma nova chance de reinar com sabedoria e compaixão. O bosque inteiro se transformou diante dos olhos atentos da menina, as árvores sussurravam histórias de redenção, os rios dançavam em celebração, e a magia, antes contida pela dor da rejeição, agora florescia como nunca. Lila sentiu-se invadida por uma onda quente de entendimento e gratidão. A feiticeira, com voz suave e resiliente, compartilhou segredos sobre o verdadeiro significado das pedras da vida, que cada criança, em seu íntimo, guarda o poder de transformar o mundo com a sua inocência e bondade. Ela ressaltou que os adultos, muitas vezes, se esqueciam desse poder e se perdiam em preocupações e tristezas, enquanto as crianças possuíam uma capacidade única de ver o essencial e transformar cada suspiro em esperança.
Enquanto a luz dourada da magia se espalhava, Lila olhou para seu companheiro, o filhote de lobo, e percebeu que aquele amigo fiel representava não só a lealdade dos animais, mas também a união entre todas as criaturas do bosque. Juntos, eles caminharam de volta, desta vez como mensageiros de uma nova era, onde o encanto e o poder da natureza seriam sempre lembrados e celebrados. Cada passo adiante foi acompanhado por sorrisos e acenos dos moradores mágicos, que pareciam agora relembrar os contos antigos contados em volta de fogueiras. A aventura que começou com o tremor da terra e o brilho misterioso transformou-se numa jornada de descobertas, onde cada figura, seja a árvore chorosa ou o lago dos segredos, ensinava uma lição importante, o de que a esperança e a magia realmente habitam em cada coração sincero. E assim, com o coração da floresta pulsando gentilmente no centro do bosque, todo o reino encantado voltou a se encher de vida e cor. Lila, que antes era apenas uma menina com uma capa vermelha, tornará-se símbolo de renovação e coragem para todos que acreditam na força dos sonhos e na magia que existe dentro de nós. Hoje, eu te conto essa história com o coração leve, como se estivéssemos sentados sob uma árvore frondosa, num campo onde a fantasia nunca tem fim. E mesmo se por um breve momento você fechar os olhos e imaginar o brilho das pedras da vida ou o olhar terno da protetora esquecida, lembre-se, a verdadeira magia está na coragem de sermos fiéis a nós mesmos, no brilho dos nossos próprios olhos e na capacidade de transformar o mundo com amor. No fim, enquanto caminhamos de volta para nossas casas, a estrela mais brilhante do céu parece piscar para nós, como um lembrete de que toda aventura, por mais surpreendente e cheia de reviravoltas, nasce da simplicidade do coração infantil. E se um dia você se deparar com um bosque encantado, ou sentir aquele arrepio de uma lenda viva, jamais deixe de explorar o desconhecido, pois é lá que moram as histórias mais incríveis, aquelas que nos transformam, assim como transformaram Lila. E essa, meu amigo, é a história de como uma menina de capa vermelha, com seu coração puro e vontade de fazer o bem, levou a magia de volta ao mundo. Uma aventura que, ainda que pareça difícil de acreditar, aconteceu de verdade num tempo onde os sonhos e a realidade se encontraram para sempre. Lembre-se, em todo lugar onde a imaginação reina, sempre haverá um novo começo e uma surpresa esperando para ser descoberta. Talvez, da próxima vez que você olhar para o céu noturno, sinta que a brisa suave e o brilho das estrelas estão te convidando para uma nova jornada. Pois, a magia não morre, ela apenas se transforma em cada nova história que contamos, de criança para criança, em um eterno ciclo de encanto e revelação. Era uma vez, numa pequena cidade envolta por mistérios e histórias de antigamente, uma velha mansão que despertava a curiosidade de todos que passavam por ela. Numa tarde de outono, quando as folhas douradas dançavam no vento, 4 irmãos, Lara, Miguel, Sofia e Tomás, foram visitar a antiga residência de um parente distante. Mal sabiam eles que aquela visita mudaria suas vidas para sempre. Ao adentrarem a mansão, os irmãos se depararam com um ambiente repleto de encanto e segredos. Cada cômodo contava uma história antiga, impregnada com traços de magia e nostalgia dos tempos passados. Mas, o que mais chamou a atenção foi um grande guarda-roupa de madeira, posicionado no final de um corredor pouco iluminado. Seus entalhes finos e a pintura gastada sugeriam que o móvel guardava segredos de eras vindouras. Curiosos, Lara foi a primeira a se aproximar. Sentindo um impulso irresistível, ela abriu as portas do guarda-roupa e ficou surpresa ao encontrar, em vez de roupas empoeiradas, um mundo luminoso e colorido que se estendia além do que os olhos podiam alcançar. Lentamente, e com o coração batendo forte, ela chamou seus irmãos, convidando Miguel, Sofia e Tomás a explorarem aquele portal encantado. Sem hesitar, todos adentraram o espaço mágico. Num piscar de olhos, os irmãos se viram transportados para uma vasta planície, onde o céu era de um azul intenso, salpicado por nuvens brancas como algodão, e montanhas majestosas se erguiam ao longe. Esse novo mundo, que eles logo aprenderam a chamar de Aldoria, estava repleto de maravilhas e criaturas que eles jamais haviam imaginado. Enquanto caminhavam com os olhos arregalados de descoberta, os irmãos notaram algo extraordinário. Em meio a uma clareira, um grande leão de juba dourada e olhar sereno se aproximava majestosamente. Mas, ao se aproximarem, perceberam que aquele não era um leão comum. Suas palavras,
suaves e firmes ao mesmo tempo, reverberavam na clareira como se a própria natureza estivesse falando. Eu sou Leovairo, o guardião de Aldoria, anunciou o leão com voz acolhedora. Sejam bem-vindos, bravos viajantes. Sei que o destino os trouxe até aqui, pois Aldoria precisa de sua ajuda para restaurar o equilíbrio que foi perturbado pela vingativa bruxa Malvina. Os irmãos mal podiam acreditar em seus ouvidos. Uma bruxa vingativa. Tudo parecia saído de um conto de fadas. Mas a seriedade na voz de Leovairo lhes dizia que aquilo era real. Com coragem juvenil, Lara perguntou: o que aconteceu, Leovairo? Como podemos ajudar? Leovairo, com um olhar que mesclava sabedoria e pesar, explicou que muitos anos atrás, a pacífica terra de Aldoria vivia em harmonia, governada pela magia benevolente dos seus habitantes e protegida pelo grande elo de luz que emanava de um cristal sagrado. Mas a ambição e o coração gelado da bruxa Malvina levaram-na a roubar o cristal e utilizar seu poder para mergulhar Aldoria em um inverno eterno de sombras e gelo. Sem o cristal, continuou Leovairo com gravidade, a magia de Aldoria está enfraquecida. O inverno que paira sobre essas terras impedirá que a vida floresça novamente, e a esperança se perderá para sempre, se não conseguirmos trazê-lo de volta. Consciente do peso da missão que lhes fora confiada, os 4 irmãos aceitaram a aventura. Eles se uniram ao leão e iniciaram uma jornada rumo às profundezas da Floresta dos Encantos, onde, segundo as lendas do reino, a bruxa Malvina residia num castelo oculto por feitiços e armadilhas mágicas. Enquanto caminhavam pela floresta, o grupo encontrou diversas criaturas encantadas. Um coelho falante, de olhar vibrante sempre atrasado, corria ao seu lado, alertando-os sobre os perigos dos labirintos de arbustos mágicos que defendiam a entrada para o domínio da bruxa. Formigas com armaduras minúsculas trabalhavam em fileiras organizadas, e borboletas cintilantes pareciam traçar mapas no ar, guiando os viajantes por caminhos seguros. Miguel, o irmão mais velho, mostrava-se destemido e sempre atento aos detalhes. Ele usava sua inteligência para solucionar enigmas que surgiam na trilha, como uma porta mágica em que estava escrita uma charada. Para seguir em frente, diga o nome que a esperança faz ecoar. Depois de pensar um momento, Sofia, a irmã do meio, respondeu com serenidade: Esperança. Num instante, quando a palavra foi pronunciada, a porta que os bloqueava de se aprofundar ainda mais na floresta se abriu, rechamando o som do vento e da magia antiga. Assim, o grupo seguiu seu caminho, cada vez mais ciente de que o destino de Aldoria estava, de alguma forma, ligado ao coração puro de cada um deles. A viagem foi cheia de desafios. Em uma tarde mergulhada em um crepúsculo encantado, os irmãos Leovairo chegaram ao Lago da Lua, um espelho d'água límpido onde se podia ver o reflexo não apenas da própria imagem, mas também dos desejos mais sinceros do coração. Foi lá que encontraram Neres, uma ninfa da água, que lhes contou sobre os segredos do cristal sagrado. Ele havia sido ocultado na Torre de Gelo, protegida por enigmas ancestrais e criaturas de gelo, que só se deixariam abordar por aqueles que demonstrassem coragem, lealdade e bondade. Tão logo a nova missão se delineou, os irmãos se prepararam para enfrentar os desafios do caminho. Tomás, o mais jovem, demonstrava uma empatia sem igual com os animais do reino, ganhando a confiança até dos mais tímidos espíritos da floresta. Sua pureza encantou Neres, e a pequena ninfa abençoou o grupo, dizendo: que a água da lua sempre refresque vossos corações e que a pureza de suas intenções seja o farol que os guiará. Lembrem-se, a verdadeira magia reside na união e na fé de cada ser. Revigorados pelas palavras de Neres e pelo brilho reconfortante do lago, os irmãos embarcaram na etapa mais perigosa da sua jornada, a travessia pelo desfiladeiro de gelo. A cada passo, o frio cortante ameaçava desanimar até os mais resilientes, mas o grupo persistia, unido pela missão maior e pela presença inspiradora de Leovairo. Em determinado trecho, a trilha se bifurcou, e uma sombra sinistra o cercava. Um grupo de espectros de gelo, enviados pela bruxa Malvina para impedir a aproximação dos invasores. Foi naquele momento que Miguel se adiantou.
relembrando as lições de coragem que seu pai lhe contava nas noites de histórias. Com firmeza, ele pronunciou antigas palavras de proteção que, segundo a lenda, eram capazes de afastar as trevas. As palavras, carregadas de significado e amor, ecoaram pelo desfiladeiro, e os espectros recuaram, dissolvendo-se em pequenos flocos de neve que se desfizeram no ar. Um suspiro de alívio percorreu o grupo, e a esperança voltou a brilhar intensamente nos olhos de todos. Após o árduo percurso pelo desfiladeiro, o cenário se transformou novamente. O ar, antes congelante, começou a ganhar uma leveza reconfortante. Diante deles, erguia-se a imponente torre de gelo, reluzente ao luar. As paredes do castelo eram feitas de cristal congelado, e os detalhes arquitetônicos brilhavam com uma beleza austera, mas repleta de elegância. Era ali que o cristal sagrado repousava, guardado por feitiços tão antigos quanto o próprio tempo. Ao adentrarem o castelo, os irmãos se depararam com corredores repletos de espelhos mágicos e estátuas que pareciam cobrar silêncio e respeito. Cada passo pela torre era acompanhado pelo som suave de correntes de água que se infiltravam na pedra, como se o próprio castelo estivesse vivo e pulsante com segredos de eras passadas. A tensão aumentava, mas a luz de seus corações os guiava pela escuridão. No coração da torre, em uma sala grandiosa coroada por uma cúpula de gelo, repousava o cristal. Sua luz era intensa e pura, irradiando calor e energia. Mas, paradoxalmente, contava a história de um tempo em que a esperteza de uma bruxa havia tentado prender a vida de Aldoria. Foi quando a bruxa Malvina apareceu, com um manto escuro e um olhar penetrante. Ela se materializou ao lado do cristal, desafiando os invasores com uma voz fria e cortante. Vocês ousam desafiar o meu reinado? O cristal pertence à noite, e sua luz se extinguirá para sempre. A bruxa ergueu as mãos, invocando feitiços sombrios que transformaram a sala em um turbilhão de gelo e sombras. O ar vibrava com a tensão dos encantamentos, e os irmãos sentiram o peso de um poder ancestral que parecia querer esmagar toda aquela esperança inocente. Mas, enquanto a bruxa desferia seus ataques, Leovaro, com a imponência de um verdadeiro guardião, avançou na direção inimiga. Seu rugido, que misturava a força da natureza e a pureza de um coração nobre, abalou as paredes de gelo. Naquele instante, Lara, com sua determinação inabalável, decidiu que não podia mais assistir passivamente. Lembrando-se das palavras de Neres e da fé que nutria em seu peito, ela avançou rumo ao cristal sagrado. Ao se aproximar, o cristal brilhou com mais intensidade, como se reconhecesse a pureza dos sentimentos da jovem. Lara estendeu as suas mãos, sentindo uma conexão instantânea que transcendia o espaço físico. O cristal pulsava com energia. E, por um breve momento, o mundo pareceu parar. Uma dança mágica entre luz e sombra, amor e desespero. A bruxa Malvina, enfurecida com aquele desafio inesperado, lançou um feitiço poderoso, mas o cristal, agora consciente do sacrifício e da coragem dos jovens, criou uma barreira de luz que dissipou as trevas enviadas pela bruxa. Leovaro rugiu com força renovada, e os encantamentos malignos começaram a se desfazer, como se o próprio tempo estivesse revertendo os efeitos do mal plantado. Em um brilho ofuscante, a luz envolveu a sala, e a bruxa se viu impotente diante daquele poder tão imenso, que só poderia vir da união do bem. Quando a claridade finalmente se dissipou, a bruxa Malvina havia desaparecido, levando consigo os resquícios do seu domínio gelado. O congelamento que envolvia a Aldoria começou a derreter, e o calor da vida retornou às suas terras. Os espelhos e as estátuas, antes silentes, agora refletiam imagens de esperança renovada. Os irmãos, exaustos, mas triunfantes, olharam uns para os outros com sorrisos de alívio e gratidão. Sabiam que seu coração puro havia sido a chave para restaurar a magia de Aldoria. Leovaro, majestoso e repleto de orgulho, aproximou-se dos jovens aventureiros. Hoje vocês demonstraram um valor e uma união que vão muito além do que eu jamais poderia ter imaginado. A luz do cristal sagrado voltou a brilhar graças a vocês. Aldoria está livre do jugo da bruxa Malvina.
e a promessa de um novo tempo se inicia. Enquanto o sol começava a despontar no horizonte, banhando a torre de gelo com uma luz dourada e acolhedora, os irmãos sabiam que aquela aventura os havia transformado. Cada desafio, cada lágrima e cada palavra de incentivo os fizeram crescer e compreender que a verdadeira magia reside na coragem de enfrentar o desconhecido e na união daqueles que amamos. Ao se despedirem de Leovairo e dos amigos que haviam feito naquela terra encantada, Lara, Miguel, Sofia e Tomás prometeram que jamais esqueceriam a lição aprendida em Aldoria. O guarda-roupa mágico que os trouxera até aquele mundo extraordinário permaneceria como portal não só para outro universo, mas também para todas as vezes em que precisassem de esperança e renovação. De volta à mansão ancestral, os irmãos olharam para o imponente guarda-roupa com novos olhos. Eles sabiam que, a qualquer momento, o portal poderia se abrir novamente, levando-os de volta a um reino onde a coragem e o amor sempre triunfavam sobre as trevas. E assim, naquela tarde que se transformará em memória, a lenda de Aldoria ganhava um novo capítulo. O capítulo dos corações valentes e das aventuras que transcendem o tempo. A partir daquele dia, cada um deles carregaria consigo a certeza de que, mesmo nas horas mais sombrias, a luz da esperança pode ser reacendida com um simples gesto de amor e coragem. E assim, nas longas noites de inverno, quando a solidão ameaçava invadir e o frio parecia eterno, bastava fechar os olhos e lembrar-se de Aldoria, do rugido de Leovairo, das palavras de Neres e do brilho do cristal sagrado para que o calor da vida voltasse a aquecer seus corações infantis. Enquanto o tempo seguia seu curso lá fora, a magia da aventura permaneceu viva dentro dos irmãos, inspirando-os a crescer e a buscar, em cada novo desafio, a força que só a união familiar e a fé no bem podem proporcionar. E a lenda de Aldoria, com seu leão sábio, sua bruxa vingativa e o guarda-roupa mágico que servirá de porta para outro mundo, ecoaria por gerações, lembrando a todos que, nas pequenas ações do dia a dia, reside o poder de transformar o mundo. Basta ter coragem e acreditar. Naquela noite, ao se recolherem para dormir, cada um dos irmãos sonhou com novas aventuras, com reinos encantados e com um mundo onde a magia não era apenas um truque de ilusão, mas a essência que mantinha viva a chama da esperança. E assim, enquanto as estrelas cintilavam lá fora, os pequenos corações pulsavam no ritmo de uma canção eterna. A canção da amizade, do amor e do inesgotável poder da imaginação. E foi assim que, numa história que começou com um simples guarda-roupa empoeirado, transformou-se em uma saga de coragem e descoberta, onde cada capítulo era escrito com a tinta brilhante dos sonhos e cada amanhecer trazia a promessa de um mundo novo, onde a magia habitava em cada gesto e a vida, com sua infinita beleza, se revelava como o maior presente que poderíamos receber. Era uma vez, numa pequena vila rodeada por densos bosques e montanhas cintilantes, uma menina chamada Sabrina. Diferente das outras crianças, Sabrina tinha um dom singular. Seus cabelos longos e sedosos não eram comuns, mas brilhavam com as cores do entardecer, como se cada fio guardasse um pedacinho do sol. Ninguém na vila sabia ao certo de onde vinha essa magia, mas todos reconheciam que havia algo encantador e misterioso em sua presença. Tudo começou numa tarde em que o céu se pintava com tons de laranja e violeta. Sabrina, que morava em uma torre alta e solitária protegida por muros de era e flores silvestres, viu algo que mudou o rumo de sua vida. No alto da torre, de onde podia tocar as nuvens com os olhos, ela avistou um feixe de luz que descia da floresta. Esse brilho era tão forte quanto o coração de um sonho e tão inesperado quanto um raio de sol em um dia nublado. Curiosa e destemida, Sabrina decidiu que precisava seguir aquele brilho encantado, sem imaginar o que o destino reservava para ela. A aventura começou com um passo ousado. Após descer cautelosamente pelas escadas antigas da torre, ela se embrenhou pela floresta, guiada pelo brilho que parecia chamá-la como uma canção suave. Enquanto caminhava por trilhas que serpenteavam entre árvores centenárias, Sabrina viu criaturas maravilhosas. Pequenos duendes que dançavam ao redor de flores gigantes, corujas que piscavam com sabedoria nos olhos e borboletas que pintavam o ar com pétalas de cores vivas. Cada planta, cada som,
parecia sussurrar segredos de um mundo que existia além do que os adultos ousavam imaginar. À medida que avançava e avançava, a menina percebeu que a floresta estava repleta de sinais, pegadas brilhantes espalhadas pelo chão, pedras que reluziam com um brilho tênue e uma melodia que parecia vir do coração da natureza. Sabrina sentia em seu íntimo que essa jornada não era apenas uma simples aventura, mas uma missão mágica que tinha o poder de transformar tudo ao seu redor. E assim, com passos firmes e olhos curiosos, ela seguiu o caminho traçado por um feixe de luz incansável. Enquanto o dia se transformava em crepúsculo, Sabrina encontrou um velho carvalho, cuja casca parecia ter histórias de eras passadas inscritas em suas ranhuras. Ao encostar na árvore, ela sentiu uma onda de energia percorrer seus cabelos. E, de repente, vislumbres de memórias distantes começaram a emergir em sua mente. Em uma dessas imagens, viu sua mãe sorrindo, com um olhar repleto de ternura, e um segredo que parecia ter sido guardado com muito zelo durante toda a sua vida. Talvez, pensava Sabrina, os mistérios do seu dom estivessem ligados ao passado daquelas raízes antigas, a lenda de um tempo onde magia e natureza eram uma só entidade. Naquela mesma noite, acampada sob o cobertor cintilante das estrelas, Sabrina sentiu uma presença acolhedora. Uma luz suave a envolveu, e ela percebeu que não estava sozinha. Ao seu lado, uma pequena criatura parecida com um diminuto cervo de pelagem prateada aproximou-se com cuidado. Esse ser, com olhos cheios de sabedoria e doçura, parecia entender tudo o que a menina sentia. Assim, ele se tornou seu companheiro fiel, guiando-a por caminhos seguros e mostrando-lhe os segredos escondidos da Floresta Encantada. Enquanto o tempo passava, a jornada de Sabrina ganhou novos contornos. Ela descobriu que a luz que a guiava era, na verdade, a essência vital de uma lenda antiga. A Lâmpada do Amanhecer. Essa lâmpada mágica, dizem as lendas, estava adormecida em um recanto secreto da floresta, aguardando ser despertada por aquele que possuísse o coração puro e corajoso. O brilho cintilante que a acompanhava era como um farol que a conduzia até a origem de toda a magia. Certo dia, após atravessar pontes encantadas que surgiam entre as árvores e seguir trilhas de flores que se abriam como tapetes de cores, Sabrina chegou a uma clareira onde o ar exalava uma fragrância doce e misteriosa. No centro dali, repousava um pedestal de pedra coberto por musgo e pequenas inscrições em um idioma antigo. Nele, de maneira sutil, piscava a lâmpada do amanhecer, cuja chama, embora apagada, parecia guardar a promessa de um novo recomeço. Sabrina sentiu seu coração disparar. Ela sabia em seu íntimo que a lâmpada possuía a chave para desvendar os segredos de sua própria origem e do dom que a tornava tão especial. Determinada a descobrir a verdade, a menina começou a estudar as inscrições espalhadas na pedra. Cada símbolo, cada traço, falava de tempos onde seres mágicos e humanos viviam em harmonia, onde a luz e a sombra dançavam juntas em um equilíbrio perfeito. Enquanto decifrava os enigmas, Sabrina lembrou-se das histórias contadas por sua avó, que sempre mencionava que em cada coração puro residia uma centelha de um poder capaz de transformar o mundo. E então, num momento de pura magia, a lâmpada começou a cintilar timidamente, como se reconhecesse a coragem e a determinação da menina. O brilho aumentou pouco a pouco, envolveu Sabrina num manto de luz, e num instante que pareceu durar uma eternidade, a lâmpada se acendeu por completo. A clareira foi inundada por uma luz dourada que fazia cada folha e cada pedra parecerem pintadas com a magia da vida. Nesse exato instante, Sabrina sentiu uma energia pulsante contagiar seu ser. Era como se ela pudesse ouvir o sussurro das antigas histórias de sua família, aquelas que haviam sido guardadas com tanto carinho pelos anciãos da vila. Porém, a magia daquele momento abriu também um portal para um segredo que ninguém jamais imaginara. Assim que a lâmpada se acendeu, um antigo feitiço, esquecido há décadas, começou a se desfazer lentamente. No coração da clareira, entre feixes de luz, surgiu uma figura envolta em vestes cintilantes, que, à primeira vista, parecia uma entidade etérea, flutuando como a brisa suave do amanhecer. Essa figura, de traços serenos e olhar profundo, revelou-se como a guardiã dos raios,
a protetora dos segredos da floresta e da magia ancestral. Com uma voz quase que imperceptível, mas repleta de significado, a guardiã explicou a Sabrina que sua origem estava intrinsecamente ligada a essa magia milenar. Ela revelou que, muito tempo atrás, havia sido decretado que uma criança com o dom dos raios, capaz de conjugar o poder do sol e da natureza, nasceria em meio à luz e ao mistério, para trazer equilíbrio a um mundo que se esquecia dos encantos da verdadeira magia. Sabrina, ao longo de sua vida, fora destinada a guardar esse segredo e a assegurar que a harmonia entre o mundo natural e o humano jamais se perdesse. Mas o que mais surpreendeu a menina foi a revelação de que a fonte de seu poder estava também ligada a um legado esquecido. Ela era a última descendente de uma linhagem de guardiãs que, há muito, protegiam a lâmpada do amanhecer e os segredos do reino encantado. Enquanto a guardiã dos raios falava, Sabrina lembrava-se de traços em antigos retratos e de histórias sussurradas pela brisa, que agora faziam todo sentido. Cada fio de seu cabelo brilhante, cada movimento seu, era parte de uma herança mística que unia o passado e o presente. No entanto, como toda aventura que transforma a vida de alguém, um novo desafio se apresentou de forma inesperada. Naquele mesmo momento em que a verdade se desvelava, sombras começaram a se mover entre as árvores, sussurrando palavras de dúvida e medo. Uma antiga força, que há tempos buscara romper o equilíbrio e mergulhar o mundo na escuridão, despertava nas profundezas do bosque. Essa força, conhecida como a Névoa das Sombras, era um feitiço que havia sido lançado para esconder a verdadeira essência da magia e evitar que os humanos redescobrissem a conexão com a natureza. A Névoa das Sombras, fria e implacável, avançava lentamente, ameaçando apagar a luz que a lâmpada do amanhecer havia reacendido. Sabrina, agora iluminada não apenas em espírito, mas também pelo conhecimento de sua nobre missão, entendeu que sua jornada estava apenas começando. Não bastava trazer a luz, era preciso proteger a magia que, por tantos anos, fora esquecida e adormecida. Com o coração acelerado, ela resolveu que lutaria para enfrentar essa sombra e restaurar o equilíbrio entre a luz e a escuridão. Guiada pela Guardiã dos Raios e acompanhada pelo fiel Cervo Prateado, que agora se mostrava como um mensageiro das forças da natureza, Sabrina iniciou a missão de desvendar o mistério por trás da Névoa das Sombras. Durante essa nova etapa de sua aventura, ela percorreu trilhas que pareciam ter sido traçadas pelas próprias mãos dos deuses da natureza. Em cada recanto, a menina encontrava pistas que mostravam como a sombra havia se infiltrado no bosque. Trilhas de folhas cinzentas, rios que agora corriam de forma errática e sussurros que ecoavam lamentos de tempos sombrios. Cada desafio enfrentado por Sabrina a fortalecia e a fazia compreender melhor os ensinamentos que sua família e a sabedoria ancestral lhe haviam transmitido. Ela percebeu que a verdadeira magia estava não apenas nos poderes que herdara, mas na união de todos os seres que amavam a vida e a natureza. Aos poucos, com cada passo decidido, a menina descobriu rituais que poderiam neutralizar os efeitos da Névoa das Sombras. Feitiços antigos que se entrelaçavam com a própria essência do sol e das estrelas. Em uma clareira repleta de flores exóticas que sussurravam segredos ao vento, Sabrina realizou um desses rituais, utilizando o brilho de seus cabelos como catalisador para espalhar a luz por entre a escuridão. O embate entre a luz e a sombra tomou proporções grandiosas. Embora a névoa das sombras crescesse e parecesse envolver tudo ao redor, a determinação de Sabrina se fazia cada vez mais radiante. Em um clímax surpreendente, quando tudo parecia prestes a ser engolido pela escuridão, a lâmpada do amanhecer, alimentada pelo poder dos raios e pela bondade dos sentimentos que Sabrina cultivava, explodiu em uma explosão de luz. Foi como se o próprio sol tivesse descido dos céus para beijar a terra, dissipando os resquícios da sombra e revelando o verdadeiro esplendor do bosque. Mas o verdadeiro plot twist veio quando, ao dissipar a névoa das sombras, a luz revelou uma verdade oculta. A própria sombra não era um inimigo a ser destruído, mas uma parte fundamental do equilíbrio. A Guardiã dos Raios explicou que, assim como o dia precisa da noite para que as estrelas possam brilhar, a escuridão também tem seu papel no ciclo da natureza. A névoa, na verdade, era a memória de um tempo em que os humanos se afastaram dos caminhos da sabedoria natural.
Uma lição para que nunca se esquecesse que a luz só existe porque há a sombra para contrastá-la. Sabrina compreendeu então que sua missão não era eliminar a névoa das sombras, mas aprender a conviver com ela, equilibrando a luz e a escuridão dentro de si mesma e no mundo ao seu redor. Essa revelação transformou sua visão da magia. Ela não era apenas um poder para iluminar, mas também um chamado para entender a complexa beleza da dualidade da vida. A menina, com os olhos brilhando de uma nova sabedoria, assumiu sua posição como uma verdadeira guardiã, destinada a harmonizar os elementos e a ensinar que até as partes sombrias do nosso ser podem contribuir para um mundo mais completo e encantado. E assim, com o coração repleto de gratidão e sonhos, Sabrina voltou para sua torre, que agora não mais era um refúgio de isolamento, mas um símbolo de conexão entre o mundo invisível e o palpável. A cada entardecer, quando o sol se preparava para ceder lugar à noite, seus cabelos brilhavam intensamente, lembrando a todos na vila que a verdadeira magia reside na capacidade de aceitar todas as cores que compõem a vida. As crianças da vila passavam a se reunir aos pés da torre para ouvir a história de Sabrina, não como um conto de fadas distante, mas como a narrativa real de uma menina corajosa que ensinava a todos que, mesmo nas horas de sombra, há sempre um raio de luz pronto para brilhar. A aventura de Sabrina ecoou pelas gerações, transformando-se em uma lenda viva. Não era mais apenas a história de uma menina com cabelos mágicos, mas sim a narrativa da busca pelo equilíbrio e pela aceitação de nossa própria dualidade. Cada desafio enfrentado por ela se transformava em uma lição sobre a importância de ouvir a natureza, respeitar os ciclos da vida e, sobretudo, valorizar a pureza do coração infantil. E enquanto a luz da lâmpada do amanhecer permanecia acesa na clareira sagrada, Sabrina se tornou um símbolo eterno de coragem, sabedoria e, principalmente, da eterna dança entre a luz e a sombra, que forma a essência do universo. Assim, se um dia você caminhar por uma floresta encantada e notar que, mesmo entre as árvores densas e as sombras dançantes, há um brilho suave que te chama, lembre-se da história de Sabrina. Pois ela nos ensina que cada um de nós possui dentro de si a força de um amanhecer, capaz de iluminar os recantos mais escuros. E mesmo quando a névoa da sombra se aproxima, a magia de um coração puro sempre encontrará o caminho para restaurar a harmonia e ressurgir com um brilho tão intenso quanto o sol. E essa, querido amigo, é a história de Sabrina, uma menina com cabelos que capturavam a luz do próprio amanhecer. Uma aventura repleta de descobertas, reviravoltas e a certeza de que os verdadeiros mistérios da vida se revelam quando aprendemos a equilibrar cada parte de nós mesmos. Era uma vez, em um vilarejo encantado, uma garotinha de apenas 8 anos, chamada Clarinha. Ela vivia com sua madrasta e 2 meias-irmãs em uma casa antiga, repleta de memórias e segredos do passado. Desde muito pequena, Clarinha aprendeu que a bondade e o amor verdadeiro podiam florescer, mesmo nos corações que enfrentavam os mais difíceis desafios. Assim como nas histórias antigas de Cinderela, sua vida estava repleta de obstáculos, mas também de pequenas mágicas que a faziam acreditar num mundo onde o impossível se tornava possível. Clarinha havia perdido o pai ainda muito jovem e, desde então, sua madrasta assumira o comando da casa. A nova rotina imposta era dura. Acordava antes do sol nascer para realizar as tarefas mais árduas: limpar a casa, cuidar do jardim e ajudar na cozinha. Suas meias-irmãs, embora mais velhas, tratavam-na com indiferença e, às vezes, até com desdém. Porém, mesmo nesses momentos de solidão e tristeza, a pequena Clarinha cultivava um brilho especial no olhar, pois ela sabia, lá no fundo, que a bondade era capaz de transformar a realidade. Certa manhã, enquanto varria a escadaria de pedra da velha mansão, Clarinha encontrou uma pequena borboleta de asas azul celeste, que parecia ter se perdido em meio à confusão do quintal. Com delicadeza, ela parou e observou aquele ser frágil, maravilhando-se com as cores que refletiam a luz do amanhecer. "Oi, amiguinha, você está perdida?" disse Clarinha, com voz suave e reconfortante.
A borboleta pousou em sua mão, e naquele instante, algo mágico aconteceu. Clarinha sentiu uma energia calorosa percorrer seu corpo, como se a borboleta fosse, na verdade, um mensageiro de esperança. Ao longo dos dias, aquela pequena borboleta tornou-se sua companheira inseparável. Sempre que ela se sentia sozinha ou enfrentava dificuldades, bastava um olhar para aquele ser de beleza singela para lembrar-lhe que cada dia trazia uma nova chance. Suas tarefas diárias continuavam, mas o coração da menina se enchia de gratidão e esperança com a presença daquele símbolo da natureza. Um dia, correu a notícia no vilarejo de que o grande baile do reino se aproximava. Era um evento suntuoso, organizado pelo príncipe, que desejava conhecer jovens de bom coração, para que a magia e a esperança se espalhassem por todo o reino. Para Clarinha, o baile representava a possibilidade de um sonho distante, mas, mesmo sem um vestido bonito ou um par de sapatos cintilantes, ela nutria a fé de que algo maravilhoso poderia acontecer. No entanto, sua madrasta, com os olhos cheios de inveja e ressentimento, chegou a dizer: Clarinha, enquanto a gente se diverte neste evento, você ficará aqui, cuidando da casa. Não se atreva a pensar em algo para si mesma. Suas palavras feriram a menina, mas ela, com a sabedoria da pureza infantil, simplesmente sorriu e continuou com suas obrigações, pois seu coração sabia que, independentemente das palavras dos outros, a esperança jamais a abandonaria. Naquela mesma noite, enquanto a casa dormia, Clarinha se refugiou no sótão abafado por migalhas de luz de uma única janela. Sentada, junto a um armário antigo, ela acariciava o amuleto que sua mãe lhe dera antes de partir. Esse amuleto, uma pequena pedra cintilante, era o único resquício do amor que um dia sentira por seu pai. Lágrimas silenciosas caíam enquanto ela murmurava palavras de esperança, desejando secretamente um dia em que pudesse viver momentos de verdadeira felicidade. Foi quando, do nada, a pequena borboleta apareceu novamente, desta vez com um brilho ainda mais intenso. Seus olhos se arregalaram ao ver que aquela borboleta não era comum. Ela dançava em volta da menina, num balé etéreo, formando traços luminosos no ar. Em instantes, uma figura delicada surgiu diante de Clarinha. Era sua fada madrinha, uma entidade encantadora, com um vestido feito de pétalas e uma varinha resplandecente. A fada, com uma voz suave e cheia de ternura, disse: Clarinha, sua bondade e seu coração puro me tocaram profundamente. Chegou a hora de você ir ao baile e mostrar ao mundo quem você realmente é. Surpresa e emocionada, a menina ouviu cada palavra da fada, que a envolvia numa aura cintilante. Num estalar de dedos, a fada madrinha transformou as roupas esfarrapadas de Clarinha em um lindo vestido de brilho prateado, adornado com pequenos detalhes em azul, que lembravam as asas de sua inseparável amiga borboleta. Um par de sapatinhos reluzentes apareceu magicamente em seus pés, perfeitamente ajustados, para que ela pudesse dançar com graça. Contudo, a fada advertiu: Lembre-se, minha querida, a magia perdurará apenas até o crepúsculo. Ao soar do relógio, tudo voltará ao normal. Com o coração repleto de emoção e encantamento, Clarinha partiu rumo ao baile. Ao chegar ao majestoso salão, seus olhos nunca antes haviam visto tanta elegância e brilho. As luzes refletiam-se em cada superfície, criando um ambiente de sonho. Os olhares das jovens presentes se voltaram para aquela garotinha de 8 anos, com sua aura de inocência e graça, e logo se espalhou um murmúrio de admiração. O príncipe, encantado pela doce presença de Clarinha, aproximou-se com um sorriso acolhedor. Ele se apresentou e, com muita delicadeza, convidou-a para dançar.
na pista de dança, enquanto a música suave preenchia o ambiente. Clarinha e o príncipe se entregaram a um balé de pura magia. Cada movimento era um reflexo de sua alma, que brilhava com a pureza de um coração que jamais se cansava de sonhar. O salão parecia se transformar em um universo particular, onde só existiam a alegria dessa dança e a esperança de um futuro repleto de amor e bondade. Enquanto dançavam, as meias-irmãs e a madrasta observavam com olhares invejosos e arrependidos, pois nunca tinham visto tanta luz emanada daquela criança tão simples e verdadeira. Clarinha, sem saber do turbilhão de sentimentos que despertava, vivia apenas o momento, aproveitando cada segundo daquela noite mágica. Porém, conforme a fada havia avisado, o relógio começou a soar, anunciando que a magia estava prestes a se esvair. Em pânico e com lágrimas nos olhos, Clarinha despediu-se do príncipe, deixando para trás um dos seus sapatinhos reluzentes. O príncipe, determinado a encontrar aquela garotinha de coração puro, recolheu o sapatinho e prometeu procurá-la por todo o reino. Eu sei que este sapatinho pertence àquela alma que brilha como as estrelas, murmurou ele com convicção. A partir daquele dia, o príncipe percorreu vilarejos e praças, na esperança de encontrar a misteriosa garotinha que o encantara. A madrasta e as meias-irmãs, conscientes de que a verdade não poderia mais ser escondida, tentavam disfarçar a tristeza em seus rostos, mas no fundo, sabiam que o tesouro da bondade estava perto de ser descoberto. Enquanto isso, Clarinha voltou à sua rotina diária, agora com o coração aquecido pela magia daquela noite inesquecível. Ela sabia que, independentemente dos desafios e injustiças, a verdadeira beleza estava em cultivar a esperança e espalhar amor. Cada gesto, cada sorriso, tornava o mundo um lugar um pouco melhor. Os dias passaram, e no entardecer dourado, o príncipe chegou ao vilarejo de Clarinha. Com o sapatinho nas mãos, ele se apresentava de porta em porta, determinado a encontrar a criança que fazia seu coração bater mais forte. Quando chegou à velha mansão, a madrasta tentou, com alguma hesitação, impedir que o príncipe conhecesse Clarinha, mas a força do destino era maior. O príncipe, com respeito e paciência, pediu para conhecer todas as crianças da casa. Foi então que, ao ver a pequena Clarinha, seu rosto se iluminou com um sorriso genuíno. Ela, com um misto de timidez e coragem, experimentou o sapatinho, que se ajustava perfeitamente ao seu pianinho delicado. Nesse momento, o príncipe soube que tinha encontrado a verdadeira essência da magia, que sempre procurou. Em meio a lágrimas e abraços apertados, Clarinha foi reconhecida, não apenas pelo sapato cintilante, mas pelo coração generoso, que superava todas as barreiras. A partir daí, o príncipe e Clarinha passaram a construir uma amizade baseada na sinceridade e no respeito. Com o tempo, a pequena vila aprendeu que mesmo as almas mais frágeis escondem uma força inabalável e que a gentileza pode transformar a vida de todos. A madrasta e as meias-irmãs, tocadas pela pureza de Clarinha, começaram uma lenta mudança de atitudes, compreendendo que o amor verdadeiro não é algo que se impõe, mas que se conquista com cada gesto de bondade. Clarinha seguiu sua vida com a leveza de quem sabe que a esperança e o amor podem mudar destinos. Ela aprendeu que mesmo em meio às dificuldades, existia sempre uma luz pronta para brilhar e iluminar os caminhos sombrios. E assim, com o coração repleto de sonhos e a certeza de que a magia nunca se extingue, ela cresceu, tocando muitas vidas com sua doçura e ensinando que cada ser merece um final feliz. A história de Clarinha logo se transformou numa lenda que se espalhou por todo o reino,
Pais contavam para seus filhos que mesmo quando a vida se mostra injusta, a bondade e a esperança são defesas poderosas contra qualquer mal. A memória daquela garotinha de 8 anos, que outrora varria as escadas de uma mansão fria e se transformava em símbolo de amor e coragem, inspirava gerações a nunca desistirem dos seus sonhos. E assim, na simplicidade do seu ser e na magia dos pequenos gestos, Clarinha mostrou ao mundo que a verdadeira riqueza está na capacidade de transformar a dor em luz, a tristeza em sorrisos e a escuridão em caminhos de amor. Seu legado, marcado por aquela noite encantada e pelo sapatinho reluzente, permanece como uma prova indelével de que todo coração puro pode, de fato, conquistar um final feliz.